Senhor mais uma vez, porque com certeza o Espírito Santo nos conduziu a esse lugar, nos conduziu para estarmos aqui, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Por isso, coloque-se diante dEle, entregue a Ele o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão nessa noite. Louve a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estar nesse lugar, por estar aqui reunidos em Teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, declaramos que o Senhor tem plena liberdade de agir nas nossas vidas nessa noite. Estamos alegres, Senhor, queremos celebrar o Teu nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Aleluia, aleluia. A graça maravilhosa de Deus nos alcançou, por isso estamos aqui, por isso estamos felizes. Louve ao Senhor com alegria, amém? Pecado é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o Rei das reis. E treme a terra, um trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem, veio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo. Sua justiça és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, cante. Digno é o Cordeiro de Deus, com as suas palmas. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vai nos separar desse amor maravilhoso, o amor de Deus. Aleluia. Separará os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho que por todos em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, aleluia. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, aleluia! É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, louvado seja, aleluia. Como é bom estar aqui nessa noite para celebrar a ordenação de um novo ministro da palavra do Senhor. Cada vez mais, na geração que vivemos, precisamos de homens e mulheres comprometidos com a palavra, com o ministério, com o amor pelo evangelho da cruz. Por isso, mais homens e mulheres segundo o coração de Deus. Crime, ó Deus,
continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais Eu sei que não vai ser fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Podeis assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? É uma alegria e um privilégio realmente grande diante do Senhor vivermos mais uma vez, pela sexta vez na vida da Igreja Batista do Olho d'Água, o momento da ordenação ao ministério pastoral de um dos membros da igreja, em que o Senhor resolve chamar, e depois de todo o processo com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na secção do Maranhão, nós vivermos este momento hoje à noite. Deus verdadeiramente seja louvado e engrandecido. Quero convidar aqui à frente nesse momento o pastor Elben, que é o presidente da Associação de Igrejas Batistas Metropolitana em São Luís, e este homem de Deus, pastor aí na primeira Igreja Batista da Raposa, ele
vai nos conduzir a um momento de oração e invocatória diante do Senhor. Convido todos a curvarem suas frontes e vamos falar com Deus. Bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, os nossos corações estão em celebração nesta casa de oração, porque este momento, ó Pai, é um momento especial na vida desta igreja, onde Tu escolhera este Teu servo Flávio para ser consagrado ao santo ministério pastoral. Obrigado, Deus, por esta honraria de estar junto com esta amada igreja, com este nobre pastor, cantando, orando e exaltando o Teu santo nome. E invocamos o Teu favor, invocamos as Tuas misericórdias e a Tua graça sobre a vida de Tua santa e amada igreja nessa noite, sobretudo na vida do Teu Filho, ó Pai, onde recebe essa graça de Deus para exercer junto com o seu pastor a Tua palavra e o pastoreio dessa igreja. Graças Te damos, ó Pai, e invocamos o Teu nome em nossas vidas nessa noite para Te cultuar, Te glorificar e Te agradecer pela bênção da salvação em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Obrigado, pastor Elben. E mais uma vez, nesse momento, eu convido os irmãos para a gente poder entoar, e nós vamos entoar juntos um dos hinos que representa o sentimento, a atitude. Mas antes de entoar o hino, nós vamos ler a palavra de Deus. E em 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso 7, o texto bíblico deve estar veiculado no Data Show, e eu convido os irmãos para que todos leiamos juntos o texto da palavra do Senhor. Vamos juntos. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos na disciplina dos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Que Deus se digne em nos abençoar, e Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. O hino de número 579 do Inário para o Culto Cristão, que representa o hino, por assim dizer, oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Nós vamos cantar com alegria, porque é uma marcha eficiente. Convido todos a ficarem de pé e acompanharmos o ministério de celebração da igreja enquanto vamos entoar este hino ao nosso Deus. Forte e contundente a guerra do pecado, mas
mas os seus canglores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Venha, ó Deus, esperto amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Nele tenho na alma extensas bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando. Olhe para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo só a igreja agora, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar-se, irmãos. Sendo hoje um dia especial, Flávio, o irmão Antônio da irmã Sara teve uma brilhante ideia. Então, nós vamos acompanhar algo bastante significativo de irmãos que consideram muito você. Vamos acompanhar o vídeo. Eu queria deixar 2 versículos com você, para que você pudesse
abençoe o seu ministério, que por onde você passar, você possa conduzir as ovelhas do Senhor, os servos de Deus, da forma que alegre o coração do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. Até logo. Pastor Flávio Matos, que alegria para mim estar com o irmão nesta noite celebrando a sua consagração ao ministério pastoral. Deus o salvou, Deus o chamou, Deus o capacitou e Deus estará agora consagrando sua vida a esta obra tão especial de servir ao Senhor e servir a sua igreja. Que a cada dia mais o nome do Senhor Deus seja glorificado em sua vida e em seu ministério. E que o irmão seja cada vez mais firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. O seu trabalho, meu irmão, não é vão no Senhor. Parabéns, um abraço à família, um abraço à igreja Iboa, e que ela seja sempre ibótima nas mãos do Senhor. A graça e a paz, queridos. Passando aqui para deixar uma mensagem para o pastor Flávio Matos. Que alegria, Flávio, foi ter caminhado ao teu lado nesse período em que passamos estudando a palavra. Estudando, orando, meditando. Foi tão bom. Passou tão rápido. E chegou o grande dia, né? Agora, aprovado no concílio, para a glória de Deus, você agora será pastor Flávio Matos. E eu quero deixar para você um texto em Josué capítulo 1, que diz: seja forte e corajoso. Isso mesmo, Flávio. Seja forte e corajoso. Pode contar com a gente. Continuaremos em oração, juntos, pelo teu ministério, sabendo que aquilo que Deus tem colocado em suas mãos será um ministério frutífero, pois Deus tem reservado grandes coisas para aqueles que o amam. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Amigos que consideram e têm palavras especiais. No último sábado, dia 2, reunimos 10 pastores aqui no auditório do Ministério Infantil da nossa igreja, dentre outras pessoas que estavam participando. E naquela ocasião, o Concílio de Pastores me elegeu presidente do concílio, e nós, como a alegria da igreja por viver e celebrar este momento, nós vivemos verdadeiramente todos os instantes em que o Flávio teve que responder cada pergunta que o examinador que está presente aqui mais uma vez, o pastor Jebson. Então, naquela ocasião, sábado, foi eleito o presidente, pastor Gedaías, o secretário, pastor Ranulfo, e o examinador, pastor Jebson Azevedo. O secretário não pôde estar presente hoje aqui, mas nós temos a honra de ter um daqueles que foi ordenado pastor aqui nesta igreja, o pastor João Ericeira. E convido neste momento o pastor João Ericeira para vir aqui à frente e proceder à leitura da ata do concílio que examinou o irmão Flávio das 15h30 até as 17h45, quando, depois desta reunião, o concílio reunido, cada um dos 10 pastores expôs as suas razões, motivos, questionamentos, e então, por unanimidade, Flávio foi recomendado à ordenação. Naquela ocasião, no sábado, este concílio foi colocado em hiato, e hoje nós estamos reiniciados com o concílio para a continuação do concílio formado, agora com a segunda parte para a cerimônia de ordenação, o que fará oficialmente a Igreja Batista do Olho d'Água dentro de instantes. Vamos acompanhar então a ata que será lida pelo pastor João. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Me permita, antes de ler a ata, quebrando um pouco o protocolo, quero
Estou muito feliz. Há cerca de 5 anos eu estava aqui, no lugar do Flávio, e para mim é um motivo de alegria estar aqui lendo, continuar a ler, a reabrir esse concílio. E assim como o pastor Nixon falou ali, que sempre viu o Flávio como pastor, eu também sempre o vi como pastor, e o tempo de Deus chegou, e nós nos alegramos, Flávio. Eu me alegro contigo, meu coração se alegra, exulta de alegria contigo. Eu tenho convicção que o teu ministério vai ser prolífero para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos ler. A pedido da Igreja Batista do Olho d'Água e aquecido pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Maranhão, às 15h30, depois de ter sido recomendado pelo pré-concílio, o pastor Jedaías Azevedo fez a abertura da reunião, lendo o texto do profeta Jeremias, capítulo 1, versos 1 a 6. E logo após uma oração feita por ele próprio solicitou proposta entre os pastores para a formação do concílio, o que foi prontamente atendido. Uma vez aprovada a formação do concílio, o pastor Jedaías Azevedo coloca em ordem a eleição da diretoria do concílio. Foi eleito por unanimidade os seguintes pastores: presidente, pastor Jedaías Ferreira de Azevedo; secretário, pastor Ranulfo Telmo Soares Campos; examinador, pastor Jebson Azevedo. O presidente deu orientação aos presentes para apenas os pastores participarem do processo de perguntas ao candidato. Após uma oração, foi dado o início do exame do candidato irmão Flávio Roberto Martins de Matos. O candidato foi convidado a assumir seu lugar na cadeira, devidamente preparada para esse fim, e a palavra foi entregue ao examinador, pastor Jebson Azevedo. Em seguida, iniciou as perguntas pessoais ao candidato, quanto à experiência de conversão e o chamado vocacional. A conversão foi através de um grupo chamado Atleta de Cristo, há cerca de 32 anos, e o chamado no decorrer de sua vida cristã, depois de ouvir a voz de Deus e compartilhar com irmãos e o seu pastor, além de receber palavras de incentivo de vários irmãos ao longo de sua caminhada. Finalmente, ele resolveu dizer sim ao Senhor há cerca de 4 anos. Disse ainda que seria decisiva a conversa que teve com seu pastor Jedaías Azevedo sobre o que Deus estava lhe dizendo. Seu pastor o apoiou prontamente. O examinador ainda perguntou sobre sua família: casado com Liciane Araújo Moura Lima de Matos, pai de Ana Carolina Lima de Matos e Arthur Henrique Lima de Matos. Prontamente, o candidato afirmou que sua família estava presente, e todos, especialmente a sua família, apoia e motiva o seu ministério pastoral. Por que ser pastor? Ele respondeu que é para servir ao Senhor por completo, doando-se sem reservas. Qual tipo de ministério ele se identifica? O ministério bivocacionado, conciliando trabalho secular e ministério, mas também sensível às necessidades do reino. O candidato é funcionário público federal. O candidato respondeu perguntas sobre bibliologia, abordando história, inspiração, inerrância, divisões e organização da Bíblia e línguas originais, eclesiologia, ordenanças, definição de igreja, processos para tornar-se membro ou disciplina, bem como saída da igreja, oficiais da igreja, forma de governo, teologia, quem é Deus, seus atributos, natureza, trindade, cristologia, pneumatologia, angelologia, demonologia, antropologia, harmatiologia, soteriologia. Cansei. Muita teologia, né? Muitos dias. Dons espirituais, dentre tantos outros assuntos diversos e necessários ao exercício do ministério pastoral. Após cada bloco de perguntas, o examinador franqueava a palavra para os pastores presentes, que também fizeram perguntas, e vários pastores as fizeram, tendo o candidato respondido a cada uma delas prontamente. Às 17h45, após uma intensa jornada de perguntas ao examinado, o pastor João Batista Serra Filho, esse servo que nos fala, propôs encerramento das perguntas e a suspensão do concílio examinatório. Os pastores se retiraram do recinto para outra sala anexa das instalações da igreja, onde cada pastor dos 10 que estavam presentes tiveram a oportunidade de verbalizar suas impressões, observações, opiniões e voto acerca das respostas dos candidatos. A votação foi por unanimidade para recomendar que a igreja prossiga com o culto de ordenação ao ministério pastoral do candidato Flávio Roberto Martins de Matos.
Os pastores retornaram para o recinto e logo o presidente informou ao candidato e aos presentes o resultado da votação. O presidente apresentou a oportunidade de ser eleitas ou nomeadas funções para o culto de ordenação. O concílio aprovou dar ao candidato a oportunidade de nomear os participantes, ficando assim: oração ordenatória, pastor André Luiz Pereira Israel da Silva. Entrega da Bíblia, pastor Jebson Azevedo. E para o sermão, o pastor Gedaías Ferreira de Azevedo. Nesse momento, é suspenso o concílio para dar continuidade à segunda parte, no dia 9 de abril de 2022, no mesmo local, Igreja Batista do Olho d'Água. O presidente então convidou o irmão Marcos Aguiar Silveira para orar, encerrando as atividades desse dia. Emocionado, antes de orar, ele falou sobre a influência positiva do candidato Flávio Roberto Martins de Matos em sua vida e família. Eu, João Batista Ericeira Filho, secretário ad hoc, lavrei essa ata do concílio examinatório do irmão Flávio Roberto Martins de Matos, em 10 de abril de 2022, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo irmão pastor Gedaías Ferreira de Azevedo. Apenas para os pastores que estão presentes, e a propósito deste momento, é importante que se façam registrar. Todos os pastores que estão presentes, por favor, podem ficar de pé? É uma alegria muito grande ver cada um de vocês aqui e recebê-los em nosso meio. Podem sentar-se, Deus os abençoe. Nesse momento, então, a mesa coloca em ordem a aprovação da ata ou alguma emenda, caso haja alguma emenda. Há alguma emenda que deve ser feita? Não há qualquer emenda, e não havendo emenda, nós voltamos à nossa ordem do dia para o culto desta noite, e a mesa vai caminhando com a ordem do culto no sentido de que é a hora de nós declararmos aprovada a ata. Sim, irmão. Não, é dia 9. É que hoje é dia 9, ele se equivocou. Obrigado à observação. Mas a data é dia 9 hoje. Não é isso, pastor João? É. Obrigado. A mesa declara então aprovada a ata como lida pelo pastor João e dá sequência nesse momento quando vamos acompanhar o irmão Lucas Candeia, que vai louvar o nosso Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, prega a palavra e ensina ao teu redor. Mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida, tua vida. Quem tem posto a mão no arado, canta comigo aí, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado, aleluia, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida, aleluia. Obrigado, irmão Lucas e os irmãos da celebração. Eu me sinto honrado e privilegiado por ter sido nomeado por Flávio para transmitir esta mensagem nesta noite. É uma alegria poder ver momentos em que Deus escolhe no meio da congregação alguém para exercer a função para a qual Ele quer, Deus quer que a sua igreja seja edificada. Em nossos dias, nós estamos vivendo tempos muito delicados, mais uma vez com esse nome pastor. Quer ser pastor, Flávio? Na mídia, na televisão, o nome pastor está sendo vilipendiado. Está sendo mais uma vez desonrado, mesmo como já tem sido afirmado, no meio de cerca de mais de 200 mil pastores espalhados em nosso país, quando neste tempo há evidência na mídia de 2 que deram um mau testemunho. Esse é o impacto da reputação de um pastor, desse nome pastor. Deus tem em alta estima. A Bíblia diz que é tanta autoestima que Deus tem para o ministério pastoral, que em Apocalipse a Bíblia diz que Jesus guarda na sua mão direita os anjos da igreja, os verdadeiros. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a acessarem alguns, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, porque nós vemos aqui, Flávio, vemos aqui colegas pastores e vemos aqui irmãos, sobretudo os irmãos de um modo geral, a fim de que nós vejamos diante da vida de quem nós vamos colocar a nossa, quando nós somos orientados e guiados. Em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo de número 6,
A Escritura narra para nós uma série de palavras, de verbos que farão, sem dúvida alguma, a diferença, não só na vida do Flávio, como na minha vida e na vida dos colegas pastores que estamos aqui. E de todos nós, inclusive se estivermos pela internet, com aqueles que nos acompanham ou nos acompanharão depois. Cuidado, diante de quem você coloca a sua vida para ser orientado como servo de Deus. Eu vou pedir que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta e nós vamos discorrendo gradativamente. Porque o versículo 6 começa com o verbo no gerúndio, dando a ideia de uma continuidade. E é exatamente isto que Deus quer dizer, Flávio, quando diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. E o fato de estar no gerúndio, Paulo está dizendo exatamente no propósito de que é necessário expor. Expor, como ouvimos o Lucas cantar ainda há pouco, expor pela pregação da palavra, mas expor pelo viver, pelo cada dia andar com Deus e viver com o Senhor. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, para conseguir expor pela palavra, expor pelo modo de viver, você e eu e todos os que Deus tem colocado na liderança da sua igreja, precisamos estar verdadeiramente alimentados por esta palavra preciosa, a palavra do Senhor. Alimentado pela palavra e expondo a palavra, você vai ser um bom ministro de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo então relaciona alguns imperativos que eu gostaria de ressaltar nesta noite celebrativa. O primeiro imperativo está no verso 7, e é exatamente para evitar os desvios e os transtornos com a própria palavra. O imperativo está: rejeita as fábulas profanas, rejeita os desvios, rejeita a tentativa de atualização das Escrituras. E você muito bem respondeu no concílio, quando perguntado pelo examinador se você achava que a Escritura precisava ser atualizada. Há muita coisa ruim, nociva, errada, que em nome da Bíblia tem sido ensinada ou anunciada como de Deus, mas aquele que quer ser um bom ministro de Cristo precisa rejeitar as invenções, as heresias, as inovações que fogem ao ensinamento do Senhor nas Escrituras. Curiosamente, ainda no verso 7, Paulo nos apresenta o segundo imperativo, e o segundo imperativo é: exercita-te. É interessante de que Paulo usa o verbo exercitar para uma atitude que não requer exercício. Ele diz: exercita-te na piedade. Porque ele, nesse imperativo em que ele apresenta a necessidade de ser um exercício, Paulo então está querendo dizer de que há necessidade de prática, de que embora a piedade seja uma devoção, uma apresentação ao Senhor, uma maneira, uma aliança e um compromisso de viver de maneira ilibada, adequada, ainda que sejamos imperfeitos, Paulo diz que isto é um exercício. É um exercício que é mais do que a formalidade de cantar um hino, ler um versículo da Bíblia, e é mais do que a formalidade. Por isso ele diz de exercício. Na sequência, Paulo explica de que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra,
e ela é digna de toda a aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, portanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O terceiro imperativo que Paulo apresenta está no versículo 11, logo no começo, e ele diz o terceiro imperativo apresentando ordena. Há momentos em que o bom ministro de Cristo tem que dar ordem, e nós não podemos fugir a esta responsabilidade, porque a ordem, quando é dada na unção de Deus, ela terá o resultado, ainda que possa doer no momento em que é apresentada. Paulo diz, ordena estas coisas. E as coisas que ele menciona e o que ele está ensinando do que ele falou antes, ordena o procedimento, a qualidade de vida, a santificação, a pureza, que ainda veremos a seguir. Mas Paulo diz de que não é sempre que o bom ministro vai dar ordem. Ele diz, ordena e ensina. De novo, agora o quarto imperativo é um ensino. E é uma das qualidades que o bom ministro precisa ter para poder ensinar. E ensinar a palavra. Por isso, iniciou mostrando de que deve ser exposto e deve primeiro estar alimentado com a palavra da fé. No verso 12, Paulo apresenta o quinto imperativo. Apesar dos cabelos grisalhos, eles ainda estão só do lado, Flávio. Então, ninguém despreze a sua juventude, lidando e trabalhando como você tem feito com os adolescentes e jovens da igreja. Ninguém despreze a tua juventude. Ao contrário, para que não seja desprezada a sua juventude, Paulo então apresenta o sexto imperativo. E ele está dizendo de que é necessário tornar-se padrão. Eis aqui um aspecto que tem sido de grande discussão ao longo dos últimos anos. Porque, em virtude da falibilidade dos pastores, muitos têm puxado para a necessidade de se refletir de que talvez não deveriam ser exemplos, não deveriam ser padrão, não deveriam ser apresentados como modelo, mas nas Escrituras nós vemos diferente. A Escritura diz de que é uma responsabilidade para a gente. Todo aquele que o Senhor chama e coloca diante do seu povo, Ele quer que seja um modelo. Modelo, inclusive, na hora de corrigir a si próprio. Modelo, inclusive, na hora de pedir perdão. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E apenas nesta lista que está aqui, porque há outras listas que estão em outros textos das Escrituras, nessa lista aqui o padrão já subiu um pouquinho mais o patamar. Torna-te. Quando Paulo está colocando o imperativo para Timóteo, ele está dizendo de que é Timóteo quem tem que ter a ideia de que ele tem que ser exemplo. E não é apenas neste texto que a palavra de Deus diz que é necessário que haja exemplo, modelo. Há outros textos que são ainda muito mais fortes, como o apóstolo Paulo dizer aos coríntios que eles deveriam imitá-lo do mesmo modo que ele imita a Cristo Jesus. Ou seja, o modelo, o exemplo, a imitação deve ser apenas naquilo em que as marcas de Cristo estiverem em nós. E é exatamente por isso que o imperativo de Paulo é torna-te. Ser exemplo para os fiéis não é fácil, porque é um desafio tão grande sabermos da nossa própria falibilidade. Ao mesmo tempo,
nós não podemos transmitir para o rebanho como se nós fôssemos super-homens que nunca, jamais poderia falhar. É então que Paulo vai para o 7º imperativo. E ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O verbo aplicar tem o sentido de disciplina rigorosa. E é exatamente por isso que Paulo coloca como imperativo: para ser um bom ministro é preciso estar aplicado. Aplicar-se à leitura, não apenas para atualização, mas para crescimento, para aprofundamento, para desenvolvimento. Aplicar-se à exortação no sentido de encorajar outros a seguirem a Cristo, de encorajar outros a crescerem espiritualmente. Aplicar-se ao ensino, de novo. Não é possível ser um bom ministro de Cristo sem poder ensinar verdadeiramente. Por isso, aqueles que até mesmo já têm escrito livros e anunciado de que em Efésios capítulo 4, quando a palavra de Deus diz de que aquele mesmo que subiu é também aquele que desceu, e estando aqui, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Alguns dizem que ali são 5, mas são 4. É como se fosse na construção, e aí com todo respeito aqui, possivelmente aqueles que já têm mais habilidade do que eu, a construção em grego está exatamente de que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pastores e mestres não são separados. É imprescindível que o pastor seja mestre para a habilidade de ensino e vice-versa. Para o exercício, como bom ministro de Cristo, aplica-te à leitura. A gente tem registro de homens de Deus que têm escrito de que o ideal é que o bom ministro de Cristo devesse estar com a palavra de Deus em uma das mãos e o jornal na outra. Cuidado com o jornal. Nem todo jornal pode ser a fonte melhor para a informação da qual a gente precisa, mas é necessário estar inteirado, atualizado do que está acontecendo ao redor. Para ser um bom ministro de Cristo, é preciso ter nesses imperativos, e agora no verso 14, o apóstolo Paulo apresenta uma orientação na negativa. Ele diz: não te faças a ti mesmo negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A partir de hoje, Flávio, com a imposição das mãos que os pastores que estamos presentes faremos, você será reconhecido como pastor. Não deixa que nada possa levar a qualquer negligência do exercício desta missão dada pelo Senhor. Não te faças negligente. Porque quando nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, um dia nós mesmos prestaremos conta diante dele. Paulo continua e as orientações são muito preciosas. No verso 15, ele apresenta um outro imperativo. E ele diz: medita. Medita estas coisas. Ou seja, a expressão de meditar, e nós já aprendemos isso nas Escrituras, orientado desde o Antigo Testamento, a expressão meditar nas Escrituras, ela tem mais do que o sentido de ficar só pensando. De fato, o sentido de meditar nas Escrituras
é ruminar. O que você tiver entendido do que Paulo está dizendo, volta com frequência à sua mente, ao seu coração, retorna para rever. Nunca devemos nos cansar de examinar as Escrituras. E então, pelo testemunho do próprio João Cantanhede de quando Rousseau Shedd estava hospedado na casa dele, João contava de que quando o Shedd estava hospedado, acordando cedo, quando João ia, ele estava na varanda, alimentando-se da Escritura, e João disse que não aguentou e perguntou a ele: Dr. Shedd, o senhor já traduziu a Bíblia, já escreveu livros sobre cada livro da Bíblia, já pregou durante mais de 40 anos sobre a Bíblia, já editou uma Bíblia e já publicou Bíblias, o que é que o senhor ainda lê? E a resposta de Dr. Shedd para João naquele dia foi: eu leio para alimentar a minha alma. Medita nestas coisas, volta na Escritura, por mais que a gente já saiba o texto de cor, volta na Escritura e leia, medita, volta no pensamento, volta no coração, volta na revisão pessoal. Os que ruminam podem ruminar apenas de um compartimento para outro, uma vez só, duas. É muito mais que isso. A gente pode extrair cada preciosidade, cada joia, porque esta palavra é viva e é eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e pode penetrar ao ponto de discernir os pensamentos e as intenções do coração, e pode penetrar ao ponto de dividir juntas e medulas. Ainda no verso 15, bem pequenininho. Ao contrário da negativa do verso 14, logo depois da palavra nelas, medita estas coisas e nelas, aí tem um imperativo pequenininho, dizendo assim: sê diligente. Sê tu diligente. Seja diligente. A diligência para com o progresso a todos e o teu progresso seja manifesto. Acompanhar o seu desenvolvimento e crescimento espiritual. O Flávio de 2022 não é o mesmo Flávio de 2010, quando a Iboa nasceu. Louvado seja Deus por isso. O Flávio de 2030 não será o mesmo de 2022, nem sequer o de 2023. Sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. É preciso estar crescendo e desenvolvendo para... não apenas no sentido de que em 1983, quando eu comecei a ser pastor, Flávio, telefone ainda era um patrimônio difícil de ser adquirido, porque significavam ações das empresas de telefonia. Era difícil conseguir. Como pastor eu não tinha. Usava o telefone emprestado de uma vizinha que nem crente não era. Mas os membros da igreja ligavam para lá. O progresso que deve ser notado é mais do que esse. Há momentos nos dias de hoje em que eu imagino e converso com Deus e digo: Senhor, como é que eu consegui ser pastor sem telefone e sem WhatsApp? Porque quando eu saía de casa, Eliane só ia ter notícias de mim quando eu chegasse em algum lugar e com uma ficha telefônica. Os irmãos não sabem o que é isso não, né? Eu ia num orelhão e dava notícia para ela. Ou então pegava emprestado. Mais do que o progresso do que está acontecendo na tecnologia à nossa volta, mais do que esse é o progresso
de crescer em Deus. É o progresso de crescer na fé. É o progresso de crescer na qualidade de vida com o Senhor. Estou caminhando para o final e no verso 16, a advertência também com outro imperativo em que ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que tem acontecido nos dias atuais que me fez iniciar esse sermão dizendo da tristeza, e de novo, ao longo dos anos, toda vez que isto acontece, quando a gente é identificado como pastor em algum lugar, por causa do que está acontecendo na mídia, quando alguém diz assim, pastor Geraías, os olhares de todo lugar onde a gente está se voltam para ver quem é esse sujeito. Será que ele é um daqueles dois? Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, tenha cuidado de ti mesmo. A propósito disso, é tão delicado e difícil de se dizer. Mas na mídia americana, poucos meses antes de aposentar, Bill Hybels enfrentou uma situação delicadíssima. Tem cuidado de ti mesmo. Além de ti, tem cuidado da doutrina, porque são os dois aspectos que vão marcar a qualidade de Deus, a referência da unção de Deus sobre a sua vida. Tem cuidado de ti mesmo. E aí eu volto no verso 12, quando o apóstolo Paulo diz de que o exemplo deve estar na maneira de falar, na maneira de proceder, na maneira de amar, na maneira de crer e na maneira de permanecer em pureza diante do Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina do Senhor. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. A gente imagina que já viu tudo que poderia existir de desvios doutrinários, mas há sempre algo que pode perturbar. Todo o cuidado ainda será pouco. E finalmente, como se o apóstolo Paulo precisasse de mais algum outro imperativo, ele diz, Flávio, se você estiver expondo estas coisas, vai ser um bom ministro de Cristo. Estando alimentado com a palavra da fé e a boa doutrina que tem seguido. Então, se você já estiver rejeitando as fábulas profanas, exercitando-se na piedade, ordenando e ensinando a palavra do Senhor, não deixando que ninguém despreze a sua juventude, tornando-se padrão para os fiéis, os servos de Deus, aplicando-se à leitura, não te fazendo a ti próprio negligente com o dom do Senhor, meditando nas coisas do Senhor, sendo diligente, tendo cuidado de si próprio e da doutrina do Senhor. Aí Paulo diz assim, Timóteo, já falei tudo, então agora o imperativo é, continua fazendo. Continua nestes deveres. Não há de parar, jamais. É contínuo, começa com um gerúndio e termina com o verbo continuar, esta sessão de orientações do apóstolo Paulo sobre como ser um bom ministro de Cristo. Continua nestes deveres. E Paulo explica por que é necessário continuar nesses deveres. Por quê? Porque fazendo assim, você vai salvar a si próprio e vai salvar aqueles que te ouvirem, expondo as Escrituras. Toda vez que a gente tiver que avaliar diante de quem a gente vai ouvir, assistir na internet um sermão, veja se passa nesse crivo da palavra. Para que você não esteja diante de alguém que porventura esteja distante dos imperativos do Espírito Santo para um bom ministro e a gente mesmo então possa expor a nossa vida de maneira inadequada. Toda vez que nós estivermos pensando, nós, os colegas pastores,
devemos refletir. Estes imperativos devem estar permanentemente vivos diante de nós, expondo, alimentado, rejeita, exercita-te, ordena, ensina, despreze, ninguém despreze, torna-te padrão, aplica-te, não te faças negligente, medita, sê diligente, tem cuidado e continua até Jesus voltar. Porque, como disse o pastor Itamir no final da sua palavra, o que o Senhor deseja, e eu sei que é o que você deseja também, que é o que cada pastor que está aqui deseja, é chegar ao final da carreira, poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus te abençoe, Flávio. Deus abençoe a cada um dos pastores que está aqui. Deus abençoe os irmãos aqui sempre, por onde quer que nós andemos, nossas vidas estejam diante de pastores verdadeiros homens de Deus. Nós vamos agora acompanhar um grupo de música da igreja que, com 10 vozes, vai louvar ao Senhor. Arranjo para 10 vozes. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas união com Deus que brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E é por isso mesmo que eu preciso orar, para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu
tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando eu percebo meu esforço é vão, devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero convidar aqui à frente o pastor André Israel e convidar todos os outros pastores, assim como convidar os irmãos a ficarem de pé e o irmão Flávio e a sua família a chegarem aqui à frente, onde eles terão oportunidade de dobrar os joelhos e o pastor André Israel terá a direção do momento do ato ordenatório ao ministério da palavra. Todos os pastores podem chegar até aqui. O irmão Flávio, irmã Letiziane, Carol e Arthur. Um momento de consagração, de oração. Pedir ao Flávio, Letiziane, Arthur, Carol, que se posicionem aqui, para que a gente possa, em uma atitude de rendição, de adoração, ter esse momento de oração, de consagração. Fiquem à vontade, se assim desejarem, ficar de joelhos. Pedir aos irmãos, aos pastores que impõem as mãos, para que possamos consagrar esse tempo. Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor é quem vocacionou, chamou, e agora, Senhor, com um ato de coragem da família como um todo, do Flávio em especial, dizendo sim para o teu chamado, que o Senhor os capacite, que o Senhor os dê a intrepidez, a coragem, a autoridade vinda do teu nome,
que o Santo Espírito esteja em cada um deles, ó Deus, para fazer a tua obra, e em especial ao sacerdote do lar, Flávio Matos. Que o Senhor o continue abençoando, dando a ele a sabedoria, dando a ele, Senhor, a certeza de quem sustenta nesse chamado é o Senhor. Que ele tenha certeza, ó Deus, nos momentos difíceis, que o Senhor está sempre com ele, essa é a promessa. Que ele também se lembre, ó Deus, de que nas vitórias o Senhor está com ele. E também, ó Deus, nas lutas, nos desafios, o Senhor também o sustenta e sustenta a sua família. Que Arthur, Carol, Letiziane possa dar esse apoio, esse auxílio, Pai, no seu ministério. Que o Senhor o abençoe fortemente, Deus, dando autoridade, poder, para ele continuar pregando o teu evangelho, cuidando das ovelhas, que assim o Senhor os confiar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os proteja, Pai, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar-se, e é importante que, à medida em que os pastores estão aqui na frente, eu diga sobretudo à Igreja Batista do Olho d'Água: irmãos, já a partir de hoje, Pastor Flávio, a dignidade do chamado e do ministério. Ninguém despreze a sua juventude. Considerem o chamado e a consagração que o Senhor já havia feito. No dia do seu exame, eu li o texto de Jeremias capítulo 1, quando a palavra de Deus diz de que desde o ventre materno o Senhor já o havia separado. Agora vou passar a palavra ao pastor Jebson, que fará um momento de entrega da Bíblia simbólica que a Igreja Batista do Olho d'Água oferece. Irmão Flávio, pastor Flávio, aproxime-se. É com imenso prazer que eu coloco em suas mãos esta Bíblia, como você bem me respondeu naquele concílio. E eu lhe abordei e perguntei: a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? E a sua resposta foi: a Bíblia é a palavra de Deus. É com imensa alegria que eu coloco esse instrumento, que será o teu instrumento de meditação diária, de estudo profundo dela, para a aplicabilidade na tua vida e a aplicação na vida daqueles a quem Deus estará conduzindo através de você como instrumento dele, para alcançar o nível de cristão aos olhos de Deus perfeito. Irmão Flávio, está aqui, este livro é, segundo o seu pastor, e você também, a palavra de Deus, e em nós todos. A Igreja Batista do Olho d'Água se alegra em lhe ofertar esta Bíblia, firmando-lhes os seus caminhos. E aí o pastor Gedaías escreveu algumas coisas aqui em hebraico, e aí nós precisamos, a fim de que firme os seus caminhos a cada dia nela, seu ministério pastoral seja extremamente abençoado e profícuo e muito multiplicado. Deus lhe abençoe sempre. São Luís, 9/4/2022, pastores Gedaías Ferreira, pastor Jebson, pastor Elben Costa, pastor João Batista Ericeira Filho, pastor Roberto Dias, pastor André Luiz Israel e pastor Gilson Silva Duarte. Portanto, lhe entrego em suas mãos esse que será o seu livro de cabeceira, será a sua bússola, será aquela que você estará recebendo para orientar o rebanho que Deus colocará sobre teu comando. Pastor Flávio, faça bom uso dela. Que Deus o abençoe.
Eu ia pegar o óculos dele emprestado. Os irmãos perceberam que esse óculos faz ler hebraico? Precioso. É especial esse momento. E nesse momento, com a alegria que estamos aqui, Flávio, é franqueada a palavra a você. Você pode se dirigir à igreja, aos colegas pastores. Pastor Jefferson está me dizendo de que tem algo ainda que o irmão deve receber da ordem dos pastores. É especial. Pastor Gilson. É um momento, naturalmente, de muita emoção, né? Pastor Flávio. E eu faço parte da comissão, o relator da comissão de concílio, e nós recebemos o pastor Flávio, então, irmão Flávio, na ocasião, na sala da ordem, sua esposa. E nós temos a responsabilidade, como membros dessa comissão, de conversar com os candidatos ao ministério pastoral, observar as documentações, se estão tudo ok, né? Aí, quando os filhos, aqui há uns anos, rapaz, eu quero uma informação de papai nessa ordem, está aqui arquivado, meu irmão, viu? E essa comissão, ela tem o papel de analisar a documentação que a ordem pede, né? Conversar um pouco sobre a questão pessoal, familiar, e entrar um pouquinho na questão teológica. E quando nós observamos o pastor Flávio hoje, e nós observamos logo que ele não tinha dificuldades teológicas, doutrinárias. E eu disse logo, Flávio vai tirar de letra. Conversamos um pouco com ele sobre algumas doutrinas fundamentais, o mundo batista, e ele, sem dificuldade nenhuma, respondeu. E tanto é que nós estamos aqui hoje, celebrando e agradecendo a Deus. Em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção aqui no Maranhão, eu quero passar essas informações da nossa ordem nas mãos do novo pastor Flávio, que ele possa estar se inteirando, estatutos. Nós somos mais de 20 mil pastores batistas em todo o Brasil. Eu fico feliz e nós estamos dando boas-vindas ao pastor Flávio. Eu fico feliz, eu sei que o horário corre, mas às vezes eu fico feliz em participar da ordem dos pastores batistas, rigorosamente. Eu fico feliz quando a gente viaja para outro estado, que a gente está meio perdido. Rapaz, a gente tem uma igreja batista aqui, é aqui onde mora o pastor, é ali. A gente chega lá, eu sou pastor batista, você é pastor batista, aqui é a minha carteira, pastor, vamos almoçar, fique, jante, turma, né? Então, nós nos encontramos, então eu faço questão disso. Alguns não fazem questão dessa organização, mas nós fazemos, prezamos e zelamos por ela. E é por isso que eu tenho o maior prazer de estar há alguns anos na direção desta comissão. Quando muda a diretoria me chama de novo e nós estamos envolvidos. Seja bem-vindo à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção aqui do Maranhão. Pastor Flávio, agora. Já me disseram que eu não posso mais me dirigir aos pastores como meu velho. Seja um bloqueio experimental, né, Jefferson? Não sei como é que a gente vai superar essa etapa, mas eu queria, hoje, pastor Gedaías, comentei com ele logo que ele desceu, que foi uma das pregações, das mensagens mais contundentes e bem direcionadas que eu tenho ouvido sobre consagração e ordenação, responsabilidades e privilégios que um pastor precisa, de maneira ordinária, ter na sua caminhada. O pastor franqueou essa palavra, eu não vou aqui cansar absolutamente mais ninguém, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão hoje à noite aqui, agradecer a Igreja Batista do Olho d'Água, com a qual nós temos, quando eu digo nós, eu falo por mim, pela minha esposa,
por Carol, por Arthur, ao longo de quase 12 anos. Somos muito, muito chegados. Há amigos aqui, de fato, que são colunas na minha casa, colunas na minha vida, amigos que, não vou mencionar para não constranger, mas amigos que fazem despesa e depois me dizem, mês que vem você me paga. E eu agradeço esses irmãos que hoje estão aqui, que vieram de longe, que compram passagens no meu nome, sem me dizer absolutamente nada, e depois dizem, a gente vai viajar mês que vem. E eu sou feliz por essas pessoas. Eu quero agradecer aqui a minha família, minha esposa, a minha filha, o meu filho, que me honram todos os dias, que prestigiam, que guardam a minha casa, que me ajudam nesse trabalho cotidiano, que é um trabalho, de fato, de resistir aos dias maus. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, aqui não vou efetivamente elencar os seus respectivos nomes, vocês sabem de quem eu falo. Eu quero agradecer ao Ministério de Adolescentes, quero agradecer ao Ministério de Jovens, nas pessoas respectivas da Raíssa. Quero agradecer ao meu querido amigo, que é um filho para mim, que é o Tiago. Quero agradecer a Lara, que é uma filha também. E aí eu faço, na pessoa deles, eu alcanço todos os adolescentes e todos os jovens desta comunidade. Eu quero agradecer a todos os pastores que já se pronunciaram. Quero agradecer a diretoria dessa igreja, a quem são pessoas que eu considero, reputo, os amo profundamente. Quero agradecer a cada um dos pastores, pastor Gilson, pastor Jebson, pastor João Oriceira, pastor Roberto, pastor Reuben, pastor Francisco, meu grande amigo, pastor André Israel, que caminha comigo há 12 anos ou mais, né? Há 12 anos ou mais. A gente já tinha se visto em escolas bíblicas dominicais. Quero agradecer a minha família que está aqui, os meus irmãos, ao meu sogro, minha sogra, aos meus cunhados, às minhas cunhadas. E quero agradecer em especial ao pastor Gedaías, que foi uma das pessoas que mais me desafiou. Lembro que a gente teve alguns papos, algumas conversas, por assim dizer. Eu não posso mais falar papo, né? Tem que falar uma coisa mais rebuscada. Tivemos mentorias, né? Tivemos mentorias eclesiásticas, não é não? E assim, eu fui orientado, eu fui muito bem aconselhado e acolhido no gabinete pastoral do pastor Gedaías. E aqui eu quero fazer, de fato, essa menção honrosa ao pastor que o senhor é para esta comunidade, ao pastor que o senhor é para mim, a referência. E eu quero, de fato, fazer essa deferência porque ela é merecida, né? E eu estendo isso a todos os pastores que aqui estão, cada um em sua caminhada, atingindo, respectivamente, suas famílias e os seus projetos. Eu preciso falar alguma coisa mais? Eu tenho que fazer a bênção apostólica, irmãos. Vejam como são as coisas, né? Lembro que no dia que a gente foi emancipado, o pastor que aqui estava disse, gente, eu nunca tinha visto uma cerimônia de emancipação tão rápida. O pastor foi assim, tipo 2 minutos. Foi, pastor. Perguntou, respondeu, acabou, vamos lá. Um abraço até o culto de domingo. Então eu queria convidar todos vocês para que nós ficássemos de pé. Sintam-se abraçados, de verdade. Sintam-se abraçados por esta igreja que os ama profundamente. Sintam-se abraçados pelas famílias de todos os pastores que aqui estão. Sintam-se abraçados pela minha família. E eu quero usar essa meditação, desejando que, de fato, hoje, não seja apenas um dia especial na vida da minha casa, mas seja um dia especial na vida desta comunidade, porque aqui tantos outros pastores já passaram, pastor André Israel, pastor Carlos Marinho, pastor João Ericeira, e tantos outros que... Pastor Omar, pastor Fernando, pastor Carlos Marinho, pastor Roberto, não é? E outros pastores que estão nascendo, que eu já ouvi no grupo do WhatsApp. Enfim, né? Bênçãos que estão surgindo aí, presentes que a gente tem recebido todos os dias. Então, hoje, eu quero estender a mão sobre esta comunidade, esta igreja, e dizer que a graça do Senhor, ela alcance todos os seus lares. Que o nosso bom Deus produza frutos todos os dias. Que o Consolador alcance os nossos corações e as nossas mentes de tal modo que nós sejamos revigorados todos os dias, todas as manhãs, e que possamos ter noites de sono guardados pelo Espírito Santo
e pela palavra da promessa. Nós te louvamos essa noite, Senhor, e te pedimos que o Senhor guarde a nossa retirada para os nossos lares. Recebe o nosso louvor e a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém. Que Deus nos abençoe. O pastor Flávio, a irmã Litiziane, a Carol e o Arthur vão se dirigir aqui do lado esquerdo. Os irmãos têm esse espaço sem cadeiras e logo será servido um coquetel para celebrarmos esse momento. Vamos acompanhar Flávio, Litiziane, Arthur e Carol para ali que eles vão receber os cumprimentos nessa ala do lado esquerdo. Deus abençoe cada um dos irmãos. A propósito, amanhã à noite, pastor Flávio vai pregar o primeiro sermão como pastor.